Fala aí, galera! Seja muito bem-vindo ao podcast da Lucas School. Eu sou o Rudinei de Paula, mais conhecido como Rude, e de vez em quando você vai me ver por aqui porque eu faço parte do time Lucas School com muita alegria. E hoje nós estamos aqui para um bate-papo sensacional, sensacional. Vocês não estão preparados. Olha, eu desafio vocês pensarem se estão preparados ou não, porque eu tenho certeza que não estão. Porque hoje eu estou aqui com o meu amigo, meu irmão, meu pastor, fundador da Lucas School, pastor Tiago Bruno Chagas. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, fala galera, e aí? Que bom estar aqui nesse nosso espaço. Hoje trocamos de cadeira, né? Normalmente eu estou aí entrevistando nossos convidados e é muito bom, Rude, ter você aqui com a gente. E vamos falar de Lucas School, hoje vamos falar de visão, falar de liderança, falar de muita coisa legal. Muito bom, muito bom. Pastor, eu queria começar de cara assim, ó. O que é a Lucas School? A Lucas School, ela é uma mobilização para treinar e enviar médicos e universitários para cumprir a grande comissão. Então, isso define o que é a nossa movimentação como Lucas School. Na verdade, a Lucas School ela nasce não com esse nome, mas como visão, quase 6 anos atrás, a primeira vez que a gente foi ao Paraguai, especificamente em Hernandárias, e nós reunimos ali alguns líderes de células universitárias que estavam atuando aqui no Paraguai naquela época, e a gente começou a perceber essa necessidade de de alguma maneira contribuir com aquilo que Jesus já estava fazendo entre eles, né? É, a gente sabe que existe uma quantidade gigante de universitários brasileiros aqui em Cidade Leste, no Paraguai como um todo, mas especificamente Cidade Leste, estudando medicina. Isso se tornou uma demanda espiritual, emocional. Então a Lucas School ela foi acontecendo no tempo e hoje ela se consolida como essa plataforma de treinamento e envio, não só pastoral, mas apostólica para esses universitários. Sim, muito legal, muito legal. Eu vi uma jornada no Paraguai, né? Uma vida inteira morando aqui na cidade de fronteira. Em 2016, comecei a fazer parte de algumas células Sim. nas universidades no Paraguai. UP, Uninter, UPAP e etc. E existia um grande clamor, né? Uma, uma jornada de sede e fome pela palavra de Deus, pela manifestação de Jesus, e na sua maioria entre os estudantes de medicina. Então, a inclinação da Lucas School é para os universitários de medicina. É isso mesmo. A gente tem um recorte, né? Uma coisa que eu entendi como na minha jornada de liderança é que aquilo que você não delimita, você não realiza. Muito bom. Então, a gente sabe que existem necessidades gigantescas no Paraguai, em todas as frentes, e a gente tem uma igreja lá, que é outra história, aí operando como igreja local, que é o nosso campus Paraguai da DOCS, mas a Lucas School ela tem uma delimitação de atuação. Ela está sendo construída para universitários que estudam medicina, com o intuito de prepará-los para o exercício do sacerdócio, né? O que que eu entendi? Lucas, ele foi um historiador e médico que colocou seu intelecto a serviço do reino de Deus no afã de tornar Jesus conhecido. Então, ele nos legou o Evangelho, escrito por ele, e o livro de Atos dos Apóstolos, que é tão fundamental para a compreensão de tudo que aconteceu na igreja primitiva. Então, quando eu penso na medicina como exercício sacerdotal, eu penso na figura de Lucas. Uhum. Então, a ideia é criar esse avatar, né? Todo médico cristão, ele deve ser um Lucas Lucas, né? no exercício Sim. da medicina. Uhum. E, pastor Tiago, existe o desejo de ampliar isso para outras profissões ou é exclusivamente para os estudantes de medicina? Eu acho interessante, como você falou que, né, aquilo que você delimita, você realiza. Qual que é o seu coração em relação a isso? Então, o que que eu sempre acreditei, Rudy, que o trabalho
ele precisa ser remido como esfera de culto. Então, uma pequena parcela do movimento evangélico brasileiro compreende isso, compreende que trabalho é sacerdócio. A maioria das pessoas acha que trabalho é punição por causa do pecado. Mas, na verdade, não. Quando a gente vê a narrativa de Gênesis, o homem recebeu um mandato cultural antes da queda. Então, cuidar do jardim e cultivá-lo, estabelecer cultura, não era a respeito de punição de pecado. Então, o homem já trabalhava antes da queda. Já tinha culto envolvido naquilo que ele estava Isso fazendo. tem culto, né? Cultivo. Cultivo. Todas essas palavras, elas têm a raiz no mesmo lugar. Eu sempre digo que todas as vezes que você estabelece uma cultura, você também estabelece um culto. Muito bom. E todo culto, ele precisa produzir cultura. Uau. Porque senão ele é separado da realidade, né? Ele é platônico. Então, o que acontece? E eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso. Se eu não compreender que o meu trabalho ele é o ambiente onde eu glorifico a Deus com a minha vida, eu vou viver dissociado entre o profano e secular, o secular e sagrado. e o sagrado. Sensacional, cara. E isso não é o plano de Deus para nós. A mensagem do evangelho ela é integral. Ela contempla o homem todo em todos os lugares e não é dividida, repartida. Então, a grande mensagem da Lucas School, ela tem a ver com espiritualidade de trabalho. O recorte inicial é na área da saúde, né, dos profissionais de saúde. Certo. Mas, com certeza, a mensagem é maior do que o recorte. Isso mesmo. Então, a minha ideia, né, para você que está nos assistindo, é que essa mentalidade ela escorra, que a gente consiga entender que não tem como exercer culto genuíno a Deus sem que esse culto também envolva a minha profissão. Muito bom, muito bom. Eu posso dar o testemunho disso que você está falando, pastor Thiago, porque vamos pensar, né? Por que que tem essa quantidade de brasileiro aqui, né? Tem um censo de 2022 que esse número gira em torno de 25 mil a Sim. 30 mil brasileiros fazendo medicina em Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este e Assunção, só que com um número ainda maior em Ciudad del Este, né? A sua concentração maior aqui em Ciudad del Este, Franco, a região onde nós estamos. Então, por que que as pessoas estão vindo aqui? Porque a mensalidade gira em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500, né? Enquanto no Brasil a mensalidade de medicina mais barata aí é R$ 7.000 a R$ 8.000. Sim. Então existe uma inclinação financeira de facilitação para esses estudantes de medicina. No entanto, eu dou um testemunho de que essas pessoas estão vindo para cá com aquele desejo de se formar médico, ganhar ali dezenas, né, dezenas de milhares, né, de reais aí mensalmente, só que eles estão sendo impactados pela missão de Jesus. Sim. Estão chegando aqui, por exemplo, tem uma pessoa que faz parte do meu relacionamento e a crise dela agora no final, indo para o internato, é assim: como que eu vou falar para os meus pais que Deus falou comigo que é para eu permanecer no Paraguai? Então, é um impacto da vida. Não, eu estou aqui planejando a minha vida profissional, mas eu tive um encontro com a missão de Jesus, que é, por exemplo, Lucas ali conversando com Paulo. Eu não estou exercendo a minha profissão remunerada, mas estou na missão com Jesus, né? Como que você vê isso? Então, o que eu acredito, cara, o que está acontecendo aqui no Paraguai é bem semelhante ao que aconteceu em Jerusalém. Propriamente pela vocação da região, a gente tem aqui cerca de 70, 80 etnias vivendo aqui. E nós temos essa representação das 5 regiões do Brasil aqui. Então, se você chega, por exemplo, lá na Doxa, num domingo à noite, e fala quem aqui é de cada região, a gente tem ali naquele auditório pessoas de várias, talvez de todas as capitais do Brasil Eu ia hoje. falar, eu acho que todas as capitais têm Tem alguém ali. sim. Então,
o potencial explosivo de uma verdadeira influência a nível nacional do que está acontecendo aqui é muito grande. E o que, que eu entendo? Eu entendo que nós temos essa missão de devolver no envio essas pessoas para as suas regiões com o mínimo, com a visão do máximo, mas no momento inicial, com o mínimo de ferramentas necessárias para que elas possam exercer esse sacerdócio. Porque é tudo muito bonito. O cara fala assim: uau, sim, eu quero que ser um médico como o Lucas, mas quando a gente parte para o como, a gente tem que entregar um pack de prática para eles. Então é nesse sentido que eu acredito que a gente cumpre alguns papéis nessa cena do que está acontecendo ali, que sem dúvida podem se tornar não apenas uma ferramenta poderosa de evangelização, como Certo. nós já estamos vendo, né, 30, 40, 50 pessoas vindo para Jesus aí por finais de semana, e batismos e coisas acontecendo, mas a gente também pode oferecer um legado de médio e longo prazo para a realidade nacional. Eu acho que essa é uma das nossas grandes ênfases. Muito bom. Pastor Tiago, assim, ó, eu conheço alguns homens na nação, mas poucos eu tive um relacionamento mais perto como tenho com você. E você é uma pessoa que consegue muito bem transferir uma visão, tem uma visão muito clara e anda a passos muito firmes naquilo que o Senhor clareou ao seu coração. A minha pergunta em relação ao Lucas School é: qual é a estratégia de clarificar essa visão? Porque as pessoas compram a visão quando ela é clara, quando ela tem um caminho para seguir. Como fazer isso, sabe, em relação a Lucas School, para que as pessoas consigam realmente, assim, ó, vir não só por um sentimento, porque o jovem, né, nós entendemos que, uau, isso é legal, isso é o hype, mas eu não enxergo a Lucas School como hype, eu enxergo como uma missão mesmo. Sim. Qual a estratégia de clarificar a visão? Como que você faz isso? Sim, então, a Lucas School ela tem 4 fundamentos que constroem essa plataforma. Então, você pode imaginar uma mesa, né, uma plataforma com 4 pés que sustenta o que é a Lucas School. O primeiro pé que sustenta a Lucas School, ele tem a ver com educação. Então, não é possível que um médico cumpra um sacerdócio na sua profissão se ele não for educado teológica e missiologicamente. Então, a primeira ferramenta que nós estamos construindo é uma plataforma digital que ela vai se chamar Medical Meeting, ou seja, é um lugar onde todo esse conteúdo que a gente gera, como um podcast como esse, como aulas que médicos parceiros, por exemplo, eu recebi ontem e chorei, cara. Chorei com uma aula que o Thiago Felizardo, o doutor Thiago Felizardo, lá da USP, ele gravou para a Lucas School sobre o bom samaritano e o atendimento pré-hospitalar. Cara, ele pegou o bom samaritano e ele construiu uma aula sobre como você dá os primeiros socorros, cara, no espírito do evangelho. Meu Deus, Eu cara. chorei, Rudy. Depois eu vou mandar pra você assistir. Cara, e ele gravou, mano, em altíssima qualidade. Negócio, sim, de primeira linha. Então, conteúdos como esse, porque qual é a ideia? É que a gente, dentro dessa plataforma de educação, a gente consiga oferecer toda uma esteira de conhecimento que o médico vai usar. Então, por exemplo, bioética cristã. O médico ele está diretamente ligado com questões de aborto, com questões de transição de sexo, Uhum. com questões que a cultura progressista impõe. Como que ele lida com isso? Qual é o limite do cristianismo dele e do serviço ao Estado? Então a gente tem que ter uma estrutura de bioética lá Certo. dentro, uma estrutura de políticas públicas. Então, para isso, não só eu e não só médicos convidados, mas pessoas que têm uma vasta atuação em áreas, por exemplo, o Davi Lago já aceitou fazer parte, né, o Maicon Barroco e outros amigos que vão vir e vão gravar conteúdos que vão alimentar essa plataforma.
Dentro da aba de ensino, dentro do Paraguai, aí em loco, nessa comunidade que nós temos, nós vamos desenvolver treinamentos presenciais. Muito bom. Então, não só no digital, mas ali, funcionando como cursos de pequena duração, 2 meses, dentro de cada temática. Então, esse é o primeiro pé. É uma Dentro educação desse pé da educação. do pé da educação. O segundo pé é a ideia da construção de um ambiente de network entre quem? Médicos cristãos que já estão atuando e estudantes que estão aqui. Então, essa conexão, ela serve o reino. Uhum. Então, por exemplo, agora em janeiro, o Tiago Felizardo vem e ele vai ficar ministrando aqui alguns dias. Isso fortalece, porque, por exemplo, o cara que está ali, ele quer fazer uma residência em geriatria, que é o caso do Tiago. Ele pode conectar e encurtar caminhos. E essa conexão dele não vai passar por uma pessoa que não tem a mesma fé. Muito bom. Então, essa rede de network, ela precisa acontecer para que o movimento seja fortalecido. Terceiro pé, e muito importante, é a Fundação Lucas, que é o que a gente vai avançar. Então, a gente vai criar uma fundação no Paraguai. Com qual finalidade? Essa fundação, ela vai ser um hub para que parceiros possam investir em estudantes. Então, o Lucas que já está atuando vai investir na formação de novos Lucas. O que acontece? Você sabe muito bem disso. A maioria das pessoas que vêm para o Paraguai, eles vêm, cara, em condições financeiras Sim. muito difíceis. Uhum. Então, Muitos abaixo do necessário mensal. muito abaixo. E se a gente deixa essa responsabilidade só com a igreja, a gente não dá conta. Uhum. A gente não consegue resolver. Imagina, são, sei lá, 15, 20 mil universitários e dentro de uma esfera ali da igreja, passando ali pelas nossas reuniões, 500, 600 pessoas. Cara, como que a gente vai servir todo mundo? Isso é impossível. Mas a gente pode criar um plano de acesso a bolsas, e essa é a ideia via fundação. Tudo com total transparência com os parceiros. Então, por exemplo, o Rudy está estudando medicina. Ele vai concorrer a uma bolsa da Lucas Association. Quais são os critérios? Vários que serão desenvolvidos, mas os principais. Você precisa prestar serviço voluntário para a comunidade. Então, a própria associação vai desenvolver ações humanitárias que vão acontecer em regiões afetadas. E quem é o voluntário que vai prestar determinadas horas de serviço? O bolsista. Então você pode concorrer a uma bolsa, por exemplo, meio salário mínimo. Isso já vai te ajudar. Uhum. Então nós vamos começar de repente com 4, 5, 6 bolsas por semestre, mas com a proporção do movimento crescendo, Uau. nós vamos conseguir afetar o máximo de universitários cristãos vocacionados para viabilizar a formação deles. E o último pé, que é um dos mais extraordinários, na minha opinião, é que toda essa liga sirva a situações de calamidade pública. Uhum. Por exemplo, a gente teve o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a Lucas Association, ela iria ao Rio Grande do Sul com 50, 60, 70 médicos. Uhum. E nós estaríamos ali presente, dando manutenção em um processo. E não só em estado de calamidade, mas incursões, por exemplo, como nós vamos fazer ano que vem para a África do Sul, né, levando um grupo de pastores, homens de negócios e médicos Uau, para incrível. passar um período ali servindo as comunidades ali em Joanesburgo. Então, basicamente, a Lucas School, ela cumpre essas 4 funções. Um pilar de educação cristã e formação missiológica, Uhum. um pilar de network, Uhum. um pilar de Investidores. investidores, um projeto de bolsas e uma ação humanitária em situações de calamidade e em situações planejadas eventuais. Cara, incrível, incrível. Uau. Muito, muito bem explicado. Eu gosto de pensar, pastor Thiago, que
Aqui em Foz do Iguaçu, eu moro no bairro árabe, né? Uma concentração grande de árabe em Foz do Iguaçu. E eu gosto de pensar que o médico ele tem um acesso que outros profissionais não teriam, né? Então vamos imaginar, a pessoa ela foi, sei lá, ela foi ateu a vida inteira, eh, ela foi árabe a vida inteira, ela foi hindu a vida inteira e ela foi cristã a vida inteira, e no final da sua vida, em algum momento, ela tem uma enfermidade, ela vai se submeter a um profissional, e esse profissional é um médico, Isso. né? Então, a Lucas School ela tem um papel fundamental nessa missiologia, será que eu poderia colocar, nessa clarificação da missão. Como que você enxerga esse envio desses estudantes para outras nações, realmente assim, ó, gastando as suas vidas, dedicando as suas vidas por amor ao evangelho? Como que você vê isso? Então, existem duas situações que são distintas, né? Existe o médico que ele vai ser um vocacionado integralmente à medicina e vai exercer o seu sacerdócio ali no hospital. Por exemplo, eu estava conversando com o Dr. Tiago Felizardo e uma coisa que ele me falou que achei muito interessante. Ele disse assim, ó, diferentemente das outras áreas da medicina, a geriatria é um lugar onde a espiritualidade é incentivada. Uau! Então, eles estão lidando com pacientes que já estão terminando a vida, são senhores, muitos já estão em cuidados paliativos. E nesse ambiente, a espiritualidade ela é incentivada. Qual espiritualidade? Por um princípio de laicidade do Estado, uma espiritualidade laica. Então, todas as espiritualidades. Agora, eu faço a pergunta: se a gente tem uma densidade massiva de médicos cristãos atuando, qual vai ser o assunto do final da vida da maioria das pessoas que vão chegar para os geriatras de daqui a 10 anos? O assunto será Jesus, será a Ah, vida eterna, sim, será o plano da salvação. Então eu não estou pensando em metrificar resultados. isso aí. Quem vai metrificar é o Bema, é o dia do tribunal de Cristo. Sim. Não estou querendo saber quantas almas nós ganhamos nos leitos de morte, tal. Não. Eu estou metrificando que lá tem um Lucas, que na hora dos cuidados paliativos, ele está comprometido em tornar a fama de Jesus conhecida. É isso, não tem como. Isso é a identidade dele como médico. Então, existe esse envio. Agora, existe o envio missiológico, o missional, que aí é o cara que ele tem uma vocação transcultural e a medicina é a ferramenta que ele usa para entrar em lugares onde o evangelho não é bem-vindo, como na janela 1040, Vai porque entrar num país perseguido, se é um missionário, um pastor, você não vai entrar, mas se você é médico. todo mundo vai dizer, cara, vem, ser bem-vindo. Então, existe a diferença desse envio. Esse envio ele é feito pela igreja ou por uma organização missionária, porque não é uma associação que envia. Né? Isso é uma coisa muito importante de se esclarecer sempre. O envio é da igreja. Amém. Por quê? Porque a igreja é o método de Deus. Uhum. Não tem como eu enviar de uma associação para o mundo. O envio deve ser feito pela igreja. Por quê? Porque não é só enviar, é cuidar, é pastorear, tem toda uma engenharia que tem que acontecer dentro do envio de um missionário. Mas o que acontece conosco aqui também tem uma peculiaridade, porque muitos desses meninos, eles ingressam via os próprios programas do governo. Então eles estão aqui, de repente eles são enviados lá para os rincões do Amazonas. E eles chegam lá e não tem uma igreja. Alguns chegam para mim e me mandam mensagem no Instagram: pastor, não tem igreja. Não tem nada. Eu digo, nem uma Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus e Tem, Deus né? tem em todo Sim. lugar. Uhum. Cara, não tem. Uhum. E qual que é então a palavra de comando? Cara, comece um Começa o grupo. grupo, sim. Comece um grupo de crescimento.
Por isso que precisa ter a plataforma. Porque dentro da plataforma tem que ter um conteúdo para Ensina. plantação de igrejas, Muito porque bom. muitos desses serão bivocacionados. Uhum. Eles estão aqui, são do time de liderança da igreja, eles servem, eles plantam cultura, e quando eles chegarem em um lugar que eles não encontrarem uma correspondência, o que eles vão fazer? Eles vão plantar uma igreja. E não precisa ser uma doxa. Não é sobre isso. Uhum. Mas eu me inspiro muito no que aconteceu com o movimento Vineyard, né? A igreja Vineyard lá de Anaheim, ela começou, né, com Bob Fulton e John Klimber, e aquilo foi como? Foi um fluxo do Espírito que jovens começaram a batizar jovens nas suas próprias casas, e aqueles jovens que eram batizados nas piscinas dos condomínios se tornaram pastores da Vineyard ao redor do mundo, e a Vineyard se tornou a mãe de mais de 2.000 igrejas ao redor do mundo. Então, nas minhas orações, eu tenho dito a Deus, Senhor, tudo isso precisa se tornar igreja. Sabe, Rudy, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Carlito Paes, logo depois do Descend. A gente teve o Descend Brasil, e eu fiz uma viagem para o Nordeste, voltei e fui para a igreja da cidade e tive o privilégio de passar uma tarde inteira com o pastor Carlito lá. E uma das coisas que eu disse naquele dia para o pastor Carlito, eu falei assim, pastor, uma das coisas que me ocorreu quando eu vi aquele estádio lotado foi: tudo isso precisa virar igreja, Isso. Uhum. porque a igreja é o método de Deus. Sim. E existe uma geração de novas pessoas que precisam ser treinadas em plantação de igreja. Especialmente no âmbito carismático, porque tudo que existe hoje, por exemplo, o CTPI, Ricardo Agreste, extraordinário, aberto para receber todo mundo, mas é um nicho mais reformado. Nós, por causa da espontaneidade do carismático, do pentecostal, não, vai lá que Jesus vai abrir e tal, Aham. né? Vai que no caminho Jesus te conta como que Sim. é, Aham. né? Põe o pé e Jesus abre o mar. A gente não treina uma geração de Sim. plantadores de igreja. Sim. Então eu acredito que há Juntando. uma intencionalidade que Sim. pode juntar médicos que de noite serão plantadores de igreja, ainda que não liderem essas igrejas no futuro, mas que serão verdadeiros apóstolos semeando igrejas ao redor do Brasil. Muito bom, muito bom. Não, olhando, né, para nossa realidade hoje, né, até olhando para Lucas School, não é só um nome de conferência, né? Eu queria que você falasse sobre isso porque nós fizemos dois encontros, né, já nesse ano de 2024, e eu sei que daqui a um tempo nós estaremos revisando esse dia desse conteúdo que nós estamos produzindo para a internet e olhando e falando, olha só, há esse tempo atrás nós estávamos falando sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque hoje nós falamos de certa forma como quem está sonhando para o Isso. futuro. Mas hoje a Lucas School, ela ainda não tem pronta em funcionamento essas plataformas que Sim. nós falamos de ensino, apesar deles estarem sendo preparados. Hoje a Lucas School, ela está em que estado assim da sua execução, né? Aham. Porque tem as parcerias do Isso, Marco Barroco, que veio aqui já, pastor Leandro, o isso. próprio pastor Dr. Tiago. Eu queria que você falasse um pouco para a gente assim, em que momento nós estamos da Lucas School, pastor Tiago, e qual é o nosso próximo passo? Sim. Então, a Lucas School, quando o Senhor começou a me comunicar que a gente deveria formalizar isso, a primeira coisa que você precisa é fazer um movimento. Por quê? Porque se você implementa uma visão sem movimento, você não tem adesão. Então, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: a visão e o movimento, eles precisam acontecer muito concomitantemente, certo? É, existe uma coisa que nós não podemos negar hoje, Rudy. A gente vive uma geração que ela recebe informação de maneira digital. E no digital, a construção de uma marca, ela é muito importante, por quê? Porque ela diferencia o que você está fazendo. Então,
A primeira etapa que nós cumprimos foi fazer um start na construção de uma visão clarificada em 4 pontos, como eu te falei, a construção de uma marca e o start de um movimento. Muito bom. Essa foi a primeira etapa. Nós concluímos essa etapa agora em outubro com a vinda do Leandro Barreto. Muito bom. Foi quando a gente finalizou, fizemos 2 encontros no primeiro ano. Então, 2023, a Lucas School era um sonho. 2024, ela se tornou uma realidade. Agora, em que fase nós estamos agora? Agora é o momento que eu tenho conversado com parceiros. Por exemplo, este podcast, ele está sendo gravado com o financiamento de alguns parceiros. Pessoas que investem para que, por exemplo, esse equipamento possa estar aqui, já é a semente dessa árvore de autossustento da Lucas School. Então, a gente já avançou. O próximo passo é a construção da plataforma digital. Então, a gente já está dando passos aí na elaboração das ferramentas, né? O Thiago, por exemplo, o Dr. Thiago já está gravando conteúdos, o Maicon Barroco vai começar a gravar os seus conteúdos, e a gente vai dividindo essa construção da plataforma em algumas etapas, para que na próxima edição da Lucas School, que é em maio do ano que vem, do módulo da escola que a gente chama, que a gente sempre traz um convidado, etc., a gente já faça a abertura dessa plataforma, certo? Ela vai funcionar num estilo Netflix, o cara entra ali, né? A gente vai ter fixado um valor simbólico, tipo R$ 6,90 por mês. Valor de membro, né? Valor de membro assim, mas irrisório, para que todos possam participar. E aí a gente já começa com o primeiro pilar da educação acontecendo em loco, né? Uma outra ação importante da Lucas School vai ser o envio do pastor Emanuel e da Camila para o Paraguai, que vai acontecer agora no começo do ano, que isso é híbrido, né? Eles vão como enviados pela Igreja Doxa, Pastores da igreja. mas em algum momento nós queremos que a Lucas School entre nessa agenda também como uma das mantenedoras desse primeiro casal de missionários. Porque a ideia é que essas escolas presenciais, elas comecem a acontecer no próximo ano, com uma turma pequena, por exemplo, 20, 30 alunos, né? A gente já tem recebido práticos de outras escolas. Vem o pessoal agora em novembro do Disascope School, vem da Dunamis, vem de vários lugares. Mas a ideia é que 2024 seja o ano que a gente faça 3 coisas importantes. Starte a plataforma, consiga estabelecer as escolas presenciais e faça a nossa viagem para a África do Sul. Muito bom. São os 3 próximos passos importantes que a gente vai dar. Muito bom, muito bom. A Lucas School hoje não tem lugar fixo, ela está associada a uma igreja local no Paraguai e com uma plataforma digital. Existe esse sonho de transformar a Lucas School num lugar físico, numa base missionária, então? Sim. Com sede onde? Sim, com sede em Cidade do Leste. No Paraguai. No Paraguai. Muito bom. Essa é meu sonho de consumo para os próximos anos, né? E entra naquela visão de médio prazo, né? Claro. Eu sempre digo uma coisa: planeje o seu próximo ano, enxergue os seus próximos 5 anos e sonhe com os próximos 10. Eu gosto dessa métrica. Eu preciso ter um bom plano para o ano que vem, eu preciso ter uma visão para os próximos 5 e eu preciso sonhar com os próximos 10. Uau. Né? Se for além disso, é delírio, na minha opinião. Entendeu? Sim. Mas esse espaço eu acho que é interessante. Você que ainda não fez o seu projeto aí para 25, planeje 25, sonhe com 2030. Aliás, veja 2030 e sonhe com 2035. Eu acho que essa é uma métrica legal. E aí o que acontece, Rudy? Por que isso é muito importante? A Lucas School, ela precisa estar desassociada de uma igreja local, apesar delas se tocarem em algum momento no serviço e na própria equipe, mas ela não pode ser algo à
apenas de uma igreja local. Muito bom. Então, por exemplo, um pouco antes de começar a gravar esse podcast, eu fui convidado para falar no retiro de jovens da Assembleia de Deus aqui de Foz do Iguaçu, no Carnaval. A gente sabe que a Assembleia de Deus tem uma igreja em Cidade Leste. E a gente sabe que a Assembleia de Deus também tem um movimento forte com intervalos universitários. Para mim é muito importante que os estudantes da Assembleia de Deus possam fazer parte da Lucas School. Sem a necessidade Sem a necessidade óbvia de serem membros da igreja. Muito bom. Eles devem continuar sendo membros da sua igreja. Mas eles também precisam participar desse equipamento. Então, eu considero que essa iniciativa ela precisa ser autossustentável. As igrejas podem ser parceiras também. Por exemplo, a Doxa pode ser uma parceira da Lucas School, a Assembleia de Deus outra parceira, a Despertar e outra parceira, a Atos outra parceira, mas ela não pode ser um movimento de uma igreja, porque daí eu fecho essa interdenominacionalidade que esse movimento precisa ter. Uhum. E é uma, saindo um pouco do assunto ou não, né? Mas acho que é uma dificuldade, de certa forma, dos nossos pais que vieram antes de nós, andar em comunhão, né? Em unidade de espírito entre as denominações, e que eu acredito que essa nova geração, né, de Josés, né, que amam a Deus, que sentam com os pais, que sentam com os irmãos mais novos e juntam nessa mesa de governo essa geração ou essas gerações. Então, tem um papel fundamental, né, pastor Thiago? Muito. Acredito que unir essas pessoas, principalmente nós estamos no Paraguai buscando contatos com pastores paraguaios. Tem pastores paraguaios que têm vindo para o relacionamento, têm estado com a gente. Então, acho que a quebra dessa barreira, ela realmente traz novamente a centralidade de Cristo e não a centralidade de uma igreja local, a centralidade de um movimento, porque Cristo ele vai ser sempre maior do que o movimento, a igreja local, né? Eu acredito que o que está ficando claro para a nossa geração, Rudy, é que nós fazemos parte do corpo de Cristo e lideramos um aspecto pequeno desse corpo. Eu acho que o erro anterior foi quando o alvo máximo da minha vida seria a doxa. E aí isso acontece por quê? Porque a igreja ela precisa de uma visão apostólica. O fundamento da igreja precisa ser apostólico, o movimento pastoral. Se eu coloco um fundamento pastoral, eu só penso na minha igreja local. É aqui que importa. São as minhas ovelhas, os meus membros, e você que é o cara da outra esquina, você é o meu concorrente. Uhum. Entendeu? E não. Eu estava caminhando aqui esses dias e descobri que tem uma igreja bem aqui atrás, ó, com uma estrutura bem legal. Eu não sabia. Cara, eu fiquei feliz. Falei, uau, cara, que bom, que incrível. Por quê? Porque as pessoas que eu alcanço não são as mesmas que você alcança. Pastoreio se estabelece por identificação. Então, eu acredito que quando a nossa geração ela compreende que o nosso trabalho não tem a ver simplesmente com levantar o nome de uma igreja local, mas sim com completar a obra de Cristo, naturalmente as nossas igrejas locais elas sobem. Por quê? Porque Cristo está subindo e ele vai arrastando tudo que está comprometido com ele. Então eu creio que a Lucas School ela vai afetar também essa comunhão entre uma nova geração. A gente já tem vivido isso entre pastores da Tríplice Fronteira, através do Somos Um, né? E tem sido muito especial, mas eu acredito que quem rompe com isso é a nova geração. Inclusive, uma coisa muito legal que tem acontecido no Paraguai é que logo que eu cheguei aqui, eu fui convidado para fazer uma mentoria para para uma igreja de paraguaios. E era uma geração mais velha. E eu vi uma resistência em aprender com brasileiro por causa da guerra. Pouca gente sabe disso, né? Quem não é aqui da região, eu, por exemplo, não sabia disso até vir morar aqui. O impacto que a guerra do Paraguai, Impacto cultural gigantesco. cultural
tem no Paraguai. Eu não fazia ideia disso, né? E só que lá na igreja, aos domingos, a gente vê uma nova geração de paraguaios vindo cultuar num culto em português e nem se importando que são brasileiros que estão lá. E quando eu percebi isso, eu percebi uma senha missiológica. Eu falei, cara, a nova geração não tem barreiras. Eles querem a Jesus. E não importa onde Jesus esteja. Sim. Se a gente oferecer o evangelho limpo, cristocêntrico, com centralidade e supremacia em Jesus, automaticamente a oração de João 17 ela se consolida. Porque a gente se torna um. Isso mesmo. Então eu acredito que essa é uma das nossas finalidades colaterais, apesar dela não estar no quadradinho ali, né, do Sim. projeto estratégico da Lucas School, esse é um benefício para o corpo de Cristo. Amém. Amém. Ó, e vou além, falar uma coisa para você. Falar para você aqui, fecha aí em mim aí, falar para você que é líder. Cara, presta atenção, minha amiga. Quanto mais você focar a centralidade da sua mensagem em Jesus, mais as pessoas vão aderir àquilo que você está fazendo. Por quê? Porque, como disse Paulo, nós não devemos anunciar a nós mesmos. A tragédia da igreja é não entender que a mensagem da igreja não é a igreja. A mensagem da igreja é Cristo. A mensagem da igreja não é a influência da igreja, não é o tamanho da igreja, não é a estrutura da igreja. A mensagem da igreja é Cristo. Quando a gente trabalha para que Cristo seja conhecido, aqueles que são de Cristo são atraídos e você experimenta de verdade um ministério relevante. Muito bom. Nessa mensagem aqui. Muito bom. Pega essa de bônus aí para você. Corte aí. Até o final. Corte do editor. Pastor, estamos encerrando o nosso tempo. Uau. Nosso bate-papo. Precisamos de outros, hein? Que delícia, passou tão rápido, né? Passou, voou. Quem deseja ser parceiro da Lucas School, quem deseja saber mais informações, quem deseja aí se aproximar, conhecer sobre a visão, qual é o passo a passo? Caminho. Cara, entra no nosso Instagram, @lucasschool.py, e tudo hoje é via Instagram, direct, nós estamos ali. A partir do momento que a gente começar a plataforma, junto com a plataforma vai vir um site, e aí a gente vai concentrando as nossas informações ali. É tudo muito gradativo, porque isso depende de equipe, depende de recursos, mas eu creio que o Senhor tem tudo pronto, e então você quer encontrar a gente, está aqui, lucasschool.py, a gente está por lá. Isso aí, @lucasschool.py de Paraguai. É isso. Talvez você esteja vendo esse conteúdo no YouTube, talvez no Spotify, eu não sei em qual plataforma você está assistindo ou vendo esse conteúdo, mas eu quero deixar para você aqui um pedido. Deixe sua inscrição, ative o sino, sabe? Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que Deus está fazendo around the world, ao redor do mundo. E a Lucas School tem um papel fundamental nesse envio missionário a todas as nações. Nós cremos que estamos fazendo parte dessa grande comissão e preparando esses jovens homens, mulheres, para esse envio missionário em todo o mundo. Pastor Tiago, obrigado pela oportunidade. Prazerzaço, primeiro de muitos. Amém. Deus te abençoe, parabéns pela condução, você é top. Amém. Tamo junto. Beijo no coração. Nos vemos no próximo, se Deus quiser. Valeu. Vai lá.